As empresas precisam sim criar uma cultura de dados, porque a gente passa por um processo de democratização de dados. É o que a gente chama da terceira geração do BI, do Business Intelligence. A primeira era centralizada, a segunda geração descentralizada, hoje é a democratizada. Todo mundo tem acesso a esses dados, mas infelizmente nem todos falam a língua dos dados. No mundo de negócios hoje é a linguagem mais importante. O que seria a linguagem de dados? É saber ler, trabalhar com eles, interpretar e tirar conclusões. E pouca gente dentro das organizações tem essa capacidade, tem essa habilidade de entender os dados e conseguir trabalhar com eles. E para que você consiga que a empresa toda tire proveito e se beneficie dessa análise de dados, é preciso fazer um trabalho de aculturamento. Não é esperado dentro das empresas que todo mundo tenha o mesmo nível de um cientista de dados. Dependendo da complexidade, do tamanho, do porte da empresa, eventualmente ele vai precisar ter alguns cientistas de dados ou vários, mas é importante que todos tenham condição de falar essa linguagem. E esse trabalho de aculturamento é fundamental. Então começa primeiro com o entendimento. Como é que está a minha empresa hoje? O quanto as pessoas dentro da minha empresa têm conhecimento, entendem, falam essa linguagem. E aí, para cada um individualmente, montar um plano de treinamento, de capacitação, para que todos atinjam um nível mínimo para conseguir tirar proveito. Não tenha dúvida que as empresas que não se prepararem, elas perdem competitividade. Elas vão ficar para trás porque as que estão preparadas vão tomar melhores decisões, porque vão tirar proveito daquele dado, fatalmente eles vão acabar tomando a dianteira. Então é fundamental, a empresa que não fizer vai ficar para trás. É algo irreversível e não tem como voltar atrás, porque a gente vê hoje, os dados vêm de todas as partes. Tem dados que vêm dos sistemas legados da empresa, tem dados dos sistemas de CRM, do ERP, tem dados de redes sociais, tem dados individuais de cada colaborador. Imagina tudo isso somado para aqueles que têm que tomar a decisão, eles têm que ter condição de analisar o todo. Não adianta analisar um componente único, porque ele vai tomar uma decisão com base numa visão parcial. Então, assim, é fundamental, não tem como, a empresa que não fizer vai ficar para trás. Se não houver uma boa governança, vira uma anarquia de dados. É um problema sério dentro de várias organizações, porque as pessoas acabam tomando decisão com base em dados que eventualmente não são os corretos. Então, é fundamental que haja uma governança para garantir a veracidade. Para que você consiga tomar a melhor decisão, você tem que confiar naquele dado. Você tem que ter certeza, o dado que eu estou visualizando está correto e a decisão que eu vou tomar, ela vai refletir o que eu estou vendo. Então não basta falar a linguagem dos dados, que é fundamental, mas é importantíssimo também haver uma governança para eliminar essa anarquia de dados e para garantir que somente aqueles que devem ter acesso àquele dado tenham acesso. E ele seja restringido e não seja aberto a todos dentro da organização. A segurança dos dados é um outro fator, vazamento de dados é um problema sério. Eventualmente, se você não tiver uma boa segurança e uma boa governança combinada, você vai acabar tendo um problema de utilizar um dado errado. Ou pior, no caso da segurança, o que pode acontecer é de um dado importante e confidencial chegar em mãos erradas. Por exemplo, chegar na mão de um concorrente que pode se utilizar daquela mesma informação para tomar uma decisão contra você. A gente vê, por exemplo, em grandes organizações, a figura de um Chief Data Officer, o CDO, às vezes reportando ao CIO, às vezes não. Outras empresas não têm ainda essa figura, que vem crescendo bastante e normalmente fica dentro da TI. A gente está falando aqui de utilização, visualização de dados que se aplica desde uma empresa pequena, uma microempresa que também tem um volume grande de dados à disposição para tomar decisões,
até as grandes corporações, onde é óbvio, a complexidade é muito maior, existe um volume muito maior de dados e aí sim exige uma estrutura, uma organização para tomar conta disso. Todos dentro de qualquer empresa são responsáveis pelos seus dados. Cada organização é responsável pelos dados que ela manipula. É muito difícil dentro de uma organização você conseguir controlar todos os dados que fluem. Aí voltamos ao ponto inicial do aculturamento. Todos os colaboradores precisam entender que a importância desses dados, a responsabilidade dos dados cabe a cada um, porque no final a empresa é responsável pelos dados e aqueles dados eles podem ser utilizados para o bem, para o mal, eles podem trazer um retorno, podem trazer uma vantagem competitiva, como podem também jogar contra. Então é fundamental que todos tenham a responsabilidade pelos dados, que no final é da empresa.